Você fala que vai mudar a sua vida financeira. Se isso não acontece em um momento especial ao longo do ano para você, essa promessa sempre volta ao final de cada ano, não é verdade? Você fala que vai sair das dívidas, você fala que vai juntar mais dinheiro, você fala que vai ganhar mais dinheiro, talvez começar até um novo negócio. Fala que vai zerar o cartão de crédito e parar de fazer compras sem sentido. Você fala que vai se organizar financeiramente para você ter uma gestão adequada do seu próprio dinheiro. E para que isso? Para você poder fazer coisas grandes, realizar os seus sonhos, realizar os seus objetivos. Aquilo que você disse que queria ser ou ter em algum momento. Só que depois de algumas semanas, depois de falar para Deus e o mundo que a partir de agora você vai ter uma vida financeira diferente, tudo começa a desandar. A motivação inicial vai embora, parece que as metas não foram bem feitas, parece que você está sonhando alto demais. E aí você fica se culpando, achando que não planejou direito, que talvez tenha colocado metas ousadas demais e que talvez falte alguma informação financeira que vai fazer com que você prospere. Você começa a procurar a resposta fora de você, quando na verdade a resposta está dentro de você. Mas por que acontecem esses altos e baixos em relação aos novos comportamentos saudáveis que a gente quer colocar na nossa vida? A resposta para essa pergunta vale ouro. E eu vou te entregar o ouro aqui. Então fica comigo. Olá, esse é um espaço para pessoas como você que buscam dominar sua mente financeira quando o assunto é o dinheiro. Eu sou Felipe, sou psicoterapeuta financeiro, especialista em neurociências, finanças e comportamento. E aqui você vai aprender como dominar sua mente financeira, como tomar decisões financeiras cada vez mais inteligentes para que você possa se libertar das amarras do dinheiro, da pobreza e da escassez e tomar decisões financeiras cada vez mais inteligentes para realizar todos os seus sonhos. Eu sei que você quer ter uma vida financeira melhor, eu sei que você quer ter uma vida financeira mais saudável. E chegando numa época do ano, geralmente no final do ano, que tem uma espécie de uma magia especial, ou então uma época que seja importante para você. Nesses momentos a gente começa a refletir, começa a pensar sobre a vida, começa a pensar também sobre o futuro e fala assim, poxa, eu vou dar um jeito, nesse caso aqui, eu vou dar um jeito na minha vida financeira. Vou começar a ter comportamentos melhores, comportamentos mais prósperos, comportamentos mais saudáveis financeiramente. Você pode até conseguir colocar em prática as suas ações que você tomou como resolução ao longo de algumas semanas, talvez ao longo de alguns meses. Mas o tempo não perdoa. Ele vai provar aquilo que você está tentando implementar. Passa o tempo, você começa a desanimar, começa a esmorecer, e aí você para de praticar aquilo que você disse que era importante para você. Acaba deixando de lado aquele comportamento saudável e simplesmente deixa a vida me levar. Só que aí chega mais uma vez aquela época especial do ano, em que você se renova, em que as energias são renovadas, em que acontece essa mágica, inclusive no fim do ano. E aí você mais uma vez fala: Ah, agora vai. Só que a história se repete toda, de novo. Simplesmente parece que você está num carro acelerando, mas com freio de mão puxado. E além de você mesmo, quem é que pode te culpar? Simplesmente ninguém. Afinal, de uma forma ou de outra, isso acontece com todo mundo. Se não é na área financeira, acaba acontecendo também em outras áreas da vida. Mas por que acontecem esses altos e baixos, essa falta de consistência? O principal motivo de você não conseguir cumprir as suas metas, sejam aquelas metas que você se propôs a cumprir há 10 anos atrás, ou as metas novas que você acabou de estabelecer, é porque na sua mente estão rodando os roteiros psicofinanceiros que são completamente inconscientes e automáticos. O mais louco dessa história toda é que você nem sabe que eles estão aí rodando na sua mente, de forma completamente automática, de forma completamente independente. E eles fazem com que você se mantenha nesse lugar cômodo, nesse lugar confortável que você está hoje. Seja o seu ambiente externo, as pessoas com que você se relaciona, os locais onde você vai, o trabalho que você tem, seja também o seu ambiente interno, as ideias que você tem, as suas crenças, a sua percepção de mundo, os seus comportamentos e também as suas emoções. Mas, Felipe,
o que são roteiros psicofinanceiros. São crenças inconscientes sobre o dinheiro que estão enraizadas na nossa infância e, no final das contas, acaba moldando a nossa saúde financeira. Vamos fazer uma analogia para que você possa compreender claramente como que funcionam esses roteiros psicofinanceiros e qualquer outro roteiro, qualquer crença inconsciente que pode estar rodando automaticamente na sua vida. Pensa no trabalho de um ator ou de uma atriz. Eles simplesmente entram de frente para as câmeras e começam a encenar? Não funciona assim. Primeiro vem um roteirista com o texto do personagem, entrega para o ator ou para a atriz, e aí a partir disso, o ator ou a atriz, ele vai decorar o texto, vai ter que memorizar as falas, vai ter que entender qual que é a interação com os outros personagens, com as cenas que ele vai estar encenando. Só que não é só isso. Além do texto, ele tem que incorporar as características do personagem na própria personalidade dele. Então, tem trejeitos, tom de voz, gestos, expressões faciais, tudo isso o ator ou a atriz vai incorporando em si até que aquilo ali se torne como se fosse uma segunda natureza. Essa pessoa parece que é literalmente o personagem. E quando ele vai encenar, seja numa novela, seja em uma série, seja num filme, parece que a pessoa é de fato o personagem. É difícil, inclusive, da gente desassociar uma coisa da outra. Então, o que ocorre? Essa pessoa expressa de uma maneira completamente espontânea, de uma maneira completamente natural, aquilo que ela ensaiou várias e várias vezes para que você possa fazer uma identificação do personagem com a pessoa que ela está expressando. Da mesma forma, funcionam os nossos roteiros psicofinanceiros. Você foi aprendendo determinados roteiros, determinadas crenças linguísticas ou não, e você foi colocando em prática, foi executando aquele roteiro, aquela crença, aquele comportamento ao longo da sua vida, principalmente aprendido ali na sua infância e na sua adolescência. O ser humano tem uma incrível capacidade de imitar os outros. Isso desde pequenininho, e isso perdura, obviamente, também na fase adulta. E a gente imitando principalmente os nossos pais ou pessoas relevantes ao longo da nossa infância, ao longo da nossa adolescência, a gente acaba copiando os comportamentos, copiando as ideias, copiando a visão de mundo muitas vezes, e a partir disso a gente começa a gerar determinados comportamentos que vão sendo reforçados, a gente vai acreditando e vai incorporando isso na nossa visão de mundo. Ou seja, é quase como a gente estivesse encenando aquilo que a gente foi aprendendo ao longo da nossa infância e ao longo da nossa adolescência. Você atuou tantas vezes de forma repetitiva e de forma completamente inconsciente que esse roteiro, essas ideias, esse modo de ser é tão seu, é algo tão natural, que você incorporou a sua própria visão de mundo. É difícil de separar, inclusive, quem que você é daquilo que você acredita, porque você acha que são as mesmas coisas. Essas crenças, elas moldam a nossa visão de mundo. Não tem nada a ver com lei da atração, tem a ver com lei da reação. Como assim? Aquilo que você acredita faz com que você haja ou reaja de forma inconsciente, de forma automática, sem que você perceba. E aí, a partir disso, você pode agir ou não agir, ou seja, se permitir a ter determinados comportamentos ou se proibir a ter determinados comportamentos. E a partir disso daí, você tem um feedback que reforça aquilo que você já acredita inconscientemente. Ação e reação a partir de quê? Você age e reage em relação às pessoas, você age e reage em relação às circunstâncias, aos eventos, você age e reage também em relação a você mesmo. E isso tudo reforça aquilo que você acredita inconscientemente. E isso vai se repetindo ao longo da sua vida, a menos que você pare e faça uma revisão desses roteiros. Na prática, você vai experimentar mais ou menos mais do mesmo, apesar de você dizer, apesar de você prometer de pé junto que você não vai fazer aquelas coisas que são prejudiciais para você. Por quê? Você sempre está reforçando os seus roteiros psicofinanceiros, a menos que você pare, identifique quais são eles e faça uma revisão das suas crenças inconscientes relacionadas a dinheiro, para que você possa ampliar o significado, para que você possa alterar o significado e dar mais opções para o seu inconsciente se comportar de maneira diferente e muito mais saudável. Você sempre vai viver em uma zona de conforto financeiro. Você já deve ter ouvido aí pela internet afora as pessoas falarem que para você alcançar aquilo que você almeja, você tem que sair da sua zona de conforto e entrar na zona de desafio para que você chegue lá. Só que não é bem assim.
Porque quando você se força a entrar nessa zona de desafio sem as habilidades desenvolvidas, sem ampliar sua zona de conforto, e essa é a chave, você acaba se boicotando e voltando para aquele lugar que é ruim, mas é um ruim conhecido que você sabe lidar com aquela situação. Por exemplo, tem algumas pessoas que repentinamente recebem uma grande quantidade de dinheiro e internamente elas não estão preparadas para lidar com aquele volume todo. Ganhadores de loteria, ganhadores de prêmios de reality show, pessoas assim que provavelmente você consegue puxar aí na memória alguns exemplos. Passa algum tempo, talvez alguns anos, aquela pessoa pode ter desfrutado, comprado coisas, comprado casas, carros, feito viagem, e na prática você até pensa assim, poxa, a vida financeira dessa pessoa está resolvida. Só que passa ali mais ou menos uns 5, 6, 7 anos, existem inclusive estatísticas fora do Brasil, na Inglaterra e nos Estados Unidos, que ganhadores de loteria, depois de uns 6, 7 anos mais ou menos, voltam a ter uma situação financeira tão ruim ou até pior do que eles tinham antes de ganhar o prêmio. E isso não é incomum também aqui dentro do Brasil. A gente vê as pessoas que estavam com aquele grande prêmio, com aquele grande volume financeiro, perderem absolutamente tudo. Pode ter sido falta de educação financeira? Pode sim. Pode ter sido falta de instrução, alguém para estar indicando o que fazer? Também pode. Mas na maioria dos casos, o que acontece é que internamente, na realidade, na visão de mundo daquela pessoa, existem várias crenças inconscientes, existem várias coisas que estão rodando ali de forma automática, não revista, não revisada, e faz com que aquela pessoa se comporte de uma maneira que faça com que ela perca absolutamente tudo aquilo que foi dado para ela. Isso vale para loteria, isso vale para prêmio de reality show, isso vale para algum tipo de herança ou seguro que alguém recebe. Existem crenças inconscientes que podem estar fazendo com que essa pessoa simplesmente abra mão ou rejeite ou faça com que gaste absolutamente tudo com aquilo que não faça sentido para ela. E na prática, essa pessoa que teoricamente deveria estar com a vida financeira resolvida, volta a ter uma vida financeira bastante complicada, se não for mais complicada do que quando ela não tinha aquele dinheiro. E não adianta apresentar mais informações para essa pessoa, apresentar tabelas, projeções, gráficos, mostrar para ela que a vida financeira dela está completamente resolvida, que provavelmente as gerações futuras, os filhos, os netos, as gerações posteriores, se gerenciarem bem esse recurso, pode fazer inclusive com que ele se multiplique ainda mais. Então, essa bolada, esse dinheiro todo, se bem administrado, simplesmente vai fazer com que aquela família nunca mais tenha problema financeiro. Só que não funciona assim. Contra fatos não existem argumentos, só que contra crenças não existem fatos. A gente simplesmente reage, lembra bem dessa palavra, a gente reage àquilo que a gente aprendeu repetidamente durante a nossa infância e na nossa adolescência. A gente atua para ser coerente com aquilo que a gente aprendeu. E podem ser, sim, comportamentos que são destrutivos nesse novo contexto em que a pessoa acaba se inserindo. Existem diferentes tipos de exercícios em psicoterapia financeira que podem nos ajudar a identificar as crenças centrais sobre dinheiro. E a partir desses exercícios, a gente começa a investigar aquilo que pode estar bloqueando da gente acessar mais prosperidade, da gente ter liberdade financeira, da gente poder realmente usufruir e ter saúde financeira. E essas crenças fundamentais, na prática, geram todos os nossos comportamentos. Dependendo de como foi a sua história de vida, dependendo daquilo que você aprendeu ou que entendeu como aprendizado, do que falaram para você, de todo o contexto de vida também, histórico e social, cultural inclusive, você pode ter aprendido determinados comportamentos que hoje são desastrosos e são prejudiciais e que acabam gerando e, pela repetição, acabam reforçando determinados bloqueios emocionais financeiros. E isso precisa ser revisto, isso precisa ser investigado para que você possa alcançar o seu próximo nível, caso você queira. Pensando nisso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, no ícone amarelo, um link para que você possa fazer um teste gratuito para tomar contato com essa realidade interna que está acontecendo dentro de você e avaliar se existe aí algum tipo de bloqueio emocional financeiro que está te impedindo de realizar tudo aquilo que você deseja, de ter determinados comportamentos que você tenta ter há muito tempo e não tem conseguido. Confere lá que pode ser a virada de chave para você. De acordo com as pesquisas realizadas em psicoterapia financeira, foram identificados pelo menos 4 tipos de roteiros psicofinanceiros: o roteiro de evitação financeira,
o roteiro de adoração financeira, os roteiros de status financeiro e os roteiros de vigilância financeira. Todas as crenças dessas categorias não são boas nem são ruins, mas podem estar trazendo aí determinadas opções limitadas por falta de revisão e por falta de ressignificação. Na prática, essas crenças, essas características, elas podem se combinar umas com as outras e, a partir disso, gerar determinados comportamentos prejudiciais que você talvez venha experimentando ao longo de muito tempo, talvez décadas, e você não sabe exatamente o porquê de você não conseguir desabrochar, romper financeiramente. Determinados comportamentos podem estar sendo repetidos há tanto tempo que podem ter gerado aí bloqueios emocionais financeiros e, em alguns casos, dependendo do que a pessoa viveu, dependendo do que ela experimentou, dependendo do que ela significou internamente, ela pode estar experimentando também transtornos psicológicos graves que precisam ser tratados, senão essa pessoa nunca vai sair dessa situação e pode ter perdas e prejuízos muito mais do que financeiros, sociais, emocionais, físicos, enfim, pode afetar várias áreas da vida. Eu vou te revelar um pouco mais sobre como que funcionam esses roteiros psicofinanceiros. Mas para você não perder nenhum novo vídeo, nenhuma nova informação inédita, aproveita nesse momento para estar se inscrevendo no canal, ativar as notificações para que você possa ser avisado, ser informado quando um novo vídeo estiver disponível, para que você possa realmente desbravar e também ter um entendimento de como que funciona a sua mente financeira. Os roteiros de evitação financeira se baseiam na crença central de que dinheiro é ruim e que provoca ansiedade, e que as pessoas que têm dinheiro, elas também são gananciosas, e na prática a pessoa também pode se sentir não merecedora de ter dinheiro na vida dela. Eu quero que nesse momento você faça um exercício muito simples. Preste bastante atenção ao seu corpo. E agora, eu quero que você imagine que de uma maneira inesperada, você recebe uma volumosa quantidade de dinheiro na sua vida. Como que você se sente? Se sente ansioso? Se sente um pouco desconfortável? Dá aquela sensação ou traz aquela ideia de que é bom demais para ser verdade e eu não mereço tudo isso? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, é muito provável que existam aí roteiros de evitação financeira rodando na sua mente inconsciente. Os roteiros de adoração financeira incluem crenças como essas aqui. Ter mais dinheiro me faria muito mais feliz. As coisas melhorariam se eu tivesse mais dinheiro. O dinheiro resolveria todos os meus problemas. Se eu trabalhar mais, é muito provável que eu vou ter mais dinheiro, então eu vou ser próspero. Se você se sente animado demais, se você começa a vislumbrar só com aquilo que na sua imaginação pode acontecer de você ter mais dinheiro, já começa a imaginar várias coisas que pode comprar, que pode fazer, enfim, é bem provável que estejam aí rodando na sua mente inconsciente também roteiros relacionados à adoração financeira. Já os roteiros de status financeiro iguala o que você tem de bens e riquezas em relação à sua autoestima. Podem incluir crenças como o sucesso das pessoas é medido pelo quanto de dinheiro elas possuem, ou então crenças relacionadas ao seguinte: se alguma coisa não é a melhor, então nem vale a pena comprar. Ou então, o seu valor próprio, o quanto que você vale como pessoa, é igual ao tanto de dinheiro que você possui. Essa última fase, inclusive, a gente consegue até pensar em relação a outras pessoas, que aquela pessoa é mais valiosa porque ela tem tanto de dinheiro, porque ela tem tanto de riqueza na vida. Os roteiros de vigilância financeira têm a ver com uma combinação, uma mistura entre ideias de vigilância e sigilo, segredo em relação ao dinheiro. São ideias, são crenças relacionadas a algo como: você não deve contar aos outros o quanto de dinheiro que você possui, o quanto de bens e patrimônio que você tem. Ou então, o dinheiro, ele deve ser guardado, não gasto. Ou então, outro tipo de ideia no sentido de: se eu tiver qualquer emergência e eu não tiver recurso financeiro algum, eu ficaria com os nervos à flor da pele. Uma coisa importante é o seguinte: não existe certo e não existe errado quando se tratam de crenças financeiras. A crença que hoje te impede, que a gente chama de crença limitante, lá naquele contexto original em que ela foi formada,
Na verdade, ela foi uma crença que pode ter sido usada para te proteger ou para te possibilitar fazer determinada coisa naquele contexto. Só que como cristalizou, como a gente não revisa isso, a gente nem sabe que dá para revisar, nem sabe que dá para ampliar, aquilo ali fica cristalizado, fica petrificado e a gente sempre vai repetindo os mesmos comportamentos a partir daquela crença, só que os contextos mudam e a gente não consegue adaptar daquele contexto original, aquele comportamento do contexto original para os novos contextos. E as coisas começam a dar errado. O que a gente precisa fazer para fazer com que as coisas comecem a dar certo é o quê? Voltar, primeiro, identificar qual que é o roteiro psicofinanceiro, qual que é a crença original. A partir disso, ressignificar, ampliar o significado para você se ver livre, ampliando a sua zona de conforto, para você chegar ao resultado que você tanto almeja. O grande problema é que a gente nem sabe que é possível ressignificar e ampliar o significado desse roteiro psicofinanceiro. A gente não revisa aquilo que está rodando inconscientemente na nossa cabeça. Porque se você soubesse o que é, porque se você soubesse o que fazer, muito provavelmente você já teria feito e já teria mudado de vida. É claro que, enquanto eu estou conversando aqui com você, não tem como eu saber quais que são os seus roteiros psicofinanceiros, quais são as crenças que estão rodando na sua cabeça. Mas você pode estar comentando aqui embaixo nesse vídeo para que eu possa ver, para que você possa, inclusive, começar a classificar ou tentar classificar essas 4 categorias que eu acabei de apresentar para você. Roteiro de evitação, de adoração, de status financeiro ou de vigilância financeira. E se você tiver dificuldade, coloca ali a crença fundamental, a mensagem que talvez você tenha aprendido ao longo da sua vida, ou as mensagens, se for mais de uma. E se tiver dificuldade, deixa no seu comentário, que aí eu vou dar uma olhada e aí eu posso estar te respondendo e te ajudando a explorar ainda mais aquilo que pode estar passando na sua cabeça e você nem sabe. Eu tenho quase certeza que você nunca ouviu alguém falar dessas coisas que eu estou te falando agora. E eu geralmente não peço para estar compartilhando os meus vídeos. Mas se esse vídeo aqui especificamente, se ele trouxe um entendimento, trouxe uma mudança interna em você, uma compreensão do porquê de você não conseguir realizar as suas metas financeiras, compartilhe esse vídeo com 1 ou 2 pessoas que você sabe que, assim como você, estão buscando de verdade transformar a sua vida financeira. E você quer continuar a dominar a sua mente financeira? Então, dá uma olhada aqui nesse vídeo.